vocês? Eu me chamo Letícia Santos e sejam bem-vindos para mais um Versus. Vamos começar? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre o livro e o filme de Diário de uma Paixão. Eu já vou começar dizendo que aqui é tudo muito diferente do filme. Para fazer o filme, eu suspeito que eles só tenham pego a ideia inicial, a ideia principal, central do livro, e fizeram o que queriam da vida com essa ideia, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu espero que se você esteja assistindo esse vídeo, você já tenha assistido ou lido Diário de uma Paixão, porque aqui tem spoiler, viu? O conceito é o mesmo. Um velhinho lendo uma história de amor entre dois jovens para sua esposa. Sua esposa tem Alzheimer e conforme, né, o filme vai avançando, ela percebe que na verdade o casal são eles. Ou seja, uma história muito emocionante, tanto no livro quanto no filme. Eu realmente não posso escolher e dizer qual foi meu preferido, se foi o filme ou o livro, porque olhando para os dois como obras distintas, eu achei simplesmente perfeito. A forma que eu encontrei de mostrar a diferença principal entre as duas obras para vocês é mostrando que, por exemplo, se vocês pesquisarem no TikTok edits da Ellie e do Noah, que são nossos protagonistas, a maioria dos edits vai ser feito tendo como música de fundo The Way I Loved You, da Taylor Swift, que é uma música que nos conta sobre uma protagonista que ela tá em dúvida, entre aspas, entre dois mocinhos. Um vai oferecer pra ela um relacionamento estável, calmo, tranquilo, completamente perfeito, extremamente respeitoso. Um cara que faz tudo exatamente na hora certa, da forma como ela quer, do jeito que ela quer. Ele é um cara perfeito e ele tá sempre renovando o relacionamento deles com gestos românticos. Já a outra opção não, a outra opção é completamente o contrário. Eles brigam, eles xingam, são totalmente a ferro e a fogo, as ideias não batem. Mas eles têm muita conexão, muita química e muito amor. Isso sem falar nos beijos debaixo da chuva, nela pensando nele às 2 da manhã. E é um amor tão forte que ela toma atitudes completamente impossíveis. No filme, esse é definitivamente o amor que o Noah oferece pra ela. E é o que ela prefere, porque ela sente falta dessa emoção quando tá com o Lon, que é o segundo mocinho deste livro. Mas eu vou surpreender vocês com uma bomba. O do livro não tem nada a ver com esse Noah do filme. O do livro é o primeiro cara. Aqui não tem discussão, não tem voz alterada, não tem nada. Eles resolvem tudo de forma pacífica, tomando um chazinho na varanda. E eu não tô de zoeira. É realmente isso que acontece em boa parte do livro. Mas isso não significa que a gente não sente o amor deles da mesma forma que a gente sente no filme. Porque por mais que o relacionamento deles seja estável, calmo, tranquilo, um lugar seguro para os dois, a paixão existente entre eles é ardente, é avassaladora, é incontrolável, incrível e infinita. Mas sabe aquilo que dizem, que com certeza vocês já devem ter visto em algum lugar, que o amor verdadeiro, o amor certo, ele não vai te deixar nervoso, não vai te deixar ansioso, né? No caso com borboletas no estômago, não vai te deixar maluco, vai te deixar calmo, vai te deixar tranquilo e se sentindo seguro. E é exatamente isso que eles têm. Em momento algum a gente vê a Ellie ou o Noah sendo impulsivos. Eles sempre agem pensando no melhor pros dois e resolvem tudo com conversas extremamente pacíficas. E se você for olhar a maioria dos livros de romance, é exatamente isso que falta pros casais. Um exemplo que eu não canso de falar e que toda vez que vem nesse assunto falta de comunicação, me vem de cara um casal na cabeça, que é Fanny e Léo. Quantos problemas teriam sido evitados se eles simplesmente conversassem? E é por isso que esses dois são um casal perfeito, porque eles se entendem, eles se comunicam e eles estão sempre pensando no melhor pros dois. Durante todas essas conversas que a gente vê entre eles, onde eles conversam sobre tudo o que aconteceu entre o passado e o atual presente deles, a gente percebe que eles sabem esperar, eles sabem conversar, eles se comunicam perfeitamente bem. E sabe por que isso? Porque eles têm certeza do sentimento um do outro. Eles sabem que sempre vai existir uma forma de voltar pro lar deles. Ou seja, voltar pro outro. E se um desistir, o outro, por mais que fique triste, não vai dar piti, não vai fazer drama, vai aceitar.
porque só quer ver o outro feliz, só quer ver o outro seguindo seu sonho, seu caminho. É um relacionamento encantador, que eu colocaria exatamente como meta. A diferença pro filme é que a Ellie não precisa escolher entre um relacionamento estável e calmo e um relacionamento completamente agitado e avassalador, porque o Noah do livro consegue oferecer exatamente tudo isso pra ela. A decisão maior dela seria, no caso, agradar a família dela ou se agradar. E eu não nego que eu ficaria muito confusa se eu estivesse no lugar dela, da Ellie do livro. Porque o Lon é um cara perfeito. Tanto que quando ela falou pra ele o que estava acontecendo e como ela se sentia, ele foi totalmente compreensivo com ela. Ele não se exaltou, ele agiu como um adulto, ele foi maduro. E isso definitivamente tornaria a escolha dela muito mais difícil. Porque, querendo ou não, é a família dela, ela queria agradar a família. Mas ela precisava se colocar em primeiro lugar e escolher o maior amor da vida dela. Toda essa mudança no enredo ocorreu porque mudaram as personalidades dos personagens. No filme, o Noah é um cara extremamente impulsivo, agitado, explosivo, nervosinho. E já no livro, esse cara é totalmente calmo. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de calmaria, entendeu? O cara é totalmente relax, ama a natureza, os animais. Ele é paz e amor, entendeu? Também é um cara extremamente maduro e compreensível, ou seja, o oposto do Noah do filme. No filme, a Ellie passa uma vibe bem narizinho empinado, não tem como mentir. Ela passa uma vibe sim de filhinha de papai, bem mandona e com certeza muito nervosa. Ou seja, uma personalidade que super bate de frente com a personalidade do Noah do filme. Aqui não. Aqui ela é da galera, entendeu? Aqui ela é uma mulher extremamente decidida, de atitude, mas ainda assim extremamente reservada com sua vida. E olha, eu não sei o que levou os roteiristas a mudarem a personalidade dos personagens, mas de toda forma, já que eles queriam fazer isso, foi muito bom terem mudado totalmente o enredo da história, porque as atitudes não iriam condizer. Por exemplo, vocês conseguem imaginar um cara calmo e tranquilo se pendurando numa roda gigante? Não faz sentido, entende? Um ato de romantismo, mas não seria um ato de romantismo que um cara calmo e tranquilo faria. Ele escreveria poemas, que é exatamente o que ele faz aqui. Na verdade, ele não escreve, ele lê e interpreta poemas. Mas cada fala desse homem arrepia até a alma, porque olha, ele lê poema, mas ele não lê só por ler, ele lê pra absorver e colocar em prática no dia a dia, porque olha, ele fala cada coisa bonita. Seria bem difícil se eu conseguisse chegar aqui e falar pra vocês todos os pontos que são diferentes entre esses dois. É muito mais fácil eu pegar e falar tudo, ponto. Porque tudo é diferente. Mas, por exemplo, as nossas cenas queridinhas, que são as mais utilizadas para fazer edits, como, por exemplo, eles pendurando na roda gigante, eles quase sendo atropelados, o beijo na chuva quando eles se reencontram, a gritaria em frente ao carro. Não tem nada disso aqui. Nada disso. E uma das maiores diferenças, além das personalidades, é também o foco. Aqui no livro, a história é contada da seguinte forma. A gente acompanha o Duck, né, que é o cara velho que tá lendo o diário, e o diário começa no presente, com o Noah depois da guerra, e aí ele tem alguns flashbacks sobre a adolescência dele, né, sobre essa garota que ele conheceu na adolescência, esse grande amor dele, mas o foco principal é ele depois da guerra, ou seja, o reencontro deles depois de 14 anos. No filme, não. No filme, o que a gente vê é de cara o velhinho contando a história e começando pela adolescência deles, e depois a gente vai pra juventude. Não é como se a adolescência fossem flashbacks. Então, assim, aqui a gente praticamente não vê nada da adolescência deles. Isso é algo que eu gostei muito mais no filme. Agora, em um momento focado mais no livro, eu queria mostrar pra vocês a paixão que eu tô desenvolvendo pela escrita do Nicholas. Mesmo que não tivesse romance, essa história seria romântica, por conta das descrições dele. Só as descrições dele sobre um simples riacho, ou então um simples buraco no chão. Ele coloca carinho nas palavras. As palavras dele são cheias de amor. Lendo O Diário de uma Paixão, eu simplesmente me senti acolhida, aquecida. É uma sensação inexplicável, e acho que se fosse para descrever essa leitura em uma palavra, seria aconchegante. As palavras utilizadas pelo Nicholas são repletas de amor. São palavras amáveis, carinhosas, simplesmente incríveis.
Eu realmente não sei passar pra vocês em palavras toda a emoção que eu senti lendo esse livro, mas eu tenho certeza que é algo que o Nicholas conseguiria. Ele é realmente bom com as palavras. O livro realmente me emocionou muito mais do que o filme. E se eu cogitasse a possibilidade de dizer que o livro é meu favorito, não seria pelo mesmo motivo que a maioria dos outros livros que tiveram adaptação teve. Não seria porque eu acompanho mais o casal. Não seria porque eu conheço melhor a profundidade do amor deles. Seria por conta dessa escrita incrível que consegue teletransportar a gente para um ninho de amor, que é exatamente o que eles constroem durante toda a história. O amor da Ellie e do Noah é algo que eu não consigo colocar em palavras. É profundo, é eterno. Essa história simplesmente me cativa. Tanto quanto ao filme, quanto ao livro, eu fico simplesmente fascinada por toda essa história, por esses personagens, por todo esse romance criado pelo Nicholas Sparks. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Beijo!